Luxu é um órfão feio, patético e nojento, abandonado pelos pais. Sua mãe, com ele bebê no colo, passava por um beco escuro, até que ela decide parar numa loja e pedir ao dono para cuidar do bebê por um segundo, pois precisava comprar um remédio. Como você pode imaginar, ela nunca mais voltou. O dono teve que colocar o bebê no orfanato. Mas, como você pode imaginar, Luxu é atormentado o tempo todo. Mas sua amiga Lu Xiaoyu ajuda, denunciando ao zelador. Lu Xiaoyu tá sempre lá por Luxu, mesmo quando ele tá doente. Agora Luxu cresceu e não tá mais no orfanato, mas se sente sozinho. Ele tá jogando uma pedra numa parede quando Lu Xiaoyu aparece, sorrindo. Ele sorri de volta e pergunta por que ela fugiu do orfanato de novo. Ele pega a mão dela para levá-la de volta, mas ela recusa, dizendo que quer ficar com ele. Ele aceita e a leva para casa. Num festival, Luxu ouve um casal falando sobre as notícias. Eles mencionam um garoto que emitiu uma luz azul da mão e outro cara que levantou 2.000 quilos. O homem discute se pode ser superpoderes ou apenas fraude. Luxu ainda está ouvindo escondido quando Lu Xiaoyu o puxa para ver um show. Eles não conseguem ver de trás, então Luxu pega a mão dela e a empurra para frente para ter uma visão melhor. Ao chegarem à frente, o artista de fogo joga fogo na direção deles. De repente, o tempo congela e o fogo o envolve, revelando uma memória de uma espada girando no espaço. Seu colar, que ele usa há um tempo, brilha intensamente por alguns segundos e o tempo volta ao normal. Luxu fica confuso com o que acabou de acontecer. O artista de fogo continua, criando e jogando fogo com estilo, brincando com ele sem se queimar. Luxu fica hipnotizado, perguntando-se se é magia ou superpoderes. O show termina com uma exibição de fogos de artifício do artista. Lu Xiaoyu, maravilhada, pergunta a Luxu como o artista fez aquilo. Ele diz que não tem ideia. Luxu deixa Lu Xiaoyu em casa e sai para caminhar. Pensando nos eventos estranhos, ele atravessa a rua sem notar um caminhão vindo em alta velocidade em sua direção. O motorista do caminhão tenta evitá-lo, mas é tarde demais. Em seu estado ferido e inconsciente, Luxu se vê flutuando no espaço, ouvindo a canção de ninar que sua mãe cantava para ele. Enquanto ele jaz na estrada, sangrando a cabeça, memórias de sua vida no orfanato e com Liu Xiaoyu passam diante de seus olhos. Ele está perdendo a consciência quando uma barra de carregamento aparece no ar à sua frente. A barra termina de carregar, exibindo uma tela. O colar de Liu Xiu brilha, flutua de seu pescoço para o ar e o levanta. O brilho do colar se intensifica e ele se abre, engolindo Lu Xiu em luz. A luz entra em seu coração e viaja por seu sistema nervoso como um fluido. Depois disso, seu coração volta a bater e ele é gentilmente colocado de volta no chão. O motorista do caminhão, temendo ter matado Luxu, sai do caminhão. Luxu abre os olhos, lembrando-se do acidente, mas sem sentir dor. Ele se pergunta se tem superpoderes agora, mas foca em ser compensado. O motorista, aterrorizado, vê Luxu parado como um zumbi e exige pagamento por ter sido atropelado. O motorista, pensando que Luxu é um fantasma, rapidamente foge com medo. Decepcionado, Luxu vai a uma loja de conveniência comprar macarrão. O caixa fica assustado ao ver o sangue na cabeça de Luxu e o número positivo mais 233 aparece acima da cabeça do caixa. Não querendo assustar mais o homem, Luxu larga o dinheiro, pega o macarrão e foge. Ele esbarra num casal, fazendo um mais 10 aparecer sobre as cabeças deles também. Ele vai para casa, limpa o sangue da cabeça antes de entrar. Lu Xiaoyu vê a mancha de sangue e pergunta o que aconteceu. Ele diz que foi atropelado por um caminhão, mas que não é nada demais. Luxu toma banho para lavar o sangue e se examina. Confuso sobre por que não está machucado ou ferido, ele olha para a mão e vê uma marca na palma, percebendo algo chocante sobre isso. Luxu está sentado na cama quando percebe que tudo não foi um sonho. Ele fecha os olhos para pensar, mas isso ativa uma tela à sua frente, tocando música alta de jogo. Luxu fica chocado. A tela mostra algumas escritas, depois muda para uma lista de nomes e pontos. Luxu fica confuso, pois não conhece essas pessoas, mas então se lembra de ter visto números aparecerem nas pessoas que encontrou mais cedo. Ele descobre que assustar as pessoas faz com que suas emoções negativas se tornem sua renda. Sorrindo, ele conclui que despertou superpoderes e se autodenomina o Senhor Demônio. Quanto mais emoções negativas ele coleta, mais forte ele se torna, e ele começa a rir maleficamente. Lu Xiaoyu grita com ele para ficar quieto e pergunta se ele enlouqueceu. Ele grita de volta para ela continuar cozinhando e cuidar da sua vida. Intrigado com sua descoberta, ele se pergunta qual é sua renda. Ele clica no botão da loteria na tela e a roda da loteria gira e para. Mas ele não ganha, ele tenta de novo e não ganha. Na terceira tentativa ele ganha algo. Animado, uma maçã emerge da tela e cai em sua palma. Ele morde e a maçã brilha, fazendo seu corpo brilhar enquanto desaparece. Luxu se sente revigorado e nutrido. Ele decide tentar a loteria novamente. Sua renda era de 501, mas ele perde 100 de dinheiro em cada giro. Felizmente, no último giro, ele ganha de novo, desta vez pegando um pergaminho. O pergaminho contém a canção de ninar, Brilha, Brilha Estrelinha. Luxu fica desapontado, mas decide cantá-la. Enquanto ele canta, tudo para por um tempo. Seu núcleo começa a brilhar, e uma estrela brilhante do espaço voa para seu quarto. Luxu abre os olhos e se encontra numa zona espacial com sua tela.
Ele chama por Lu Xiaoyu, perguntando se ela viu alguém voar pela janela. Ela grita de volta, perguntando se ele está louco e diz que não viu ninguém. Ele se pergunta como chegou lá quando Lu Xiaoyu pergunta o que ela deve adicionar ao macarrão. Ele diz cebola. A tela então revela que ele recebeu vários ganhos de 10 de Lu Xiaoyu. Ele percebe que tudo isso é por deixá-la com raiva. Ele acrescenta que ela também deveria adicionar coentro, o que adiciona mais 10 pontos à sua renda. Lu Xiaoyu grita com ele para vir cozinhar ele mesmo. Ele diz a ela que ela deveria ser quem cozinha, o que a deixa super brava e lhe rende 100 pontos. Lu Xu e Lu Xiaoyu estão comendo e assistindo TV quando ele de repente sente perigo, mas não sabe o que é. As notícias na TV relatam um incêndio num shopping próximo. Percebendo que o perigo está perto, Liu Shu o sente vindo do telhado. Ele sai correndo dizendo a Liu Xiaoyu para ficar dentro, apesar da insistência dela em segui-lo. Subindo no telhado, ele vê 2 homens de preto pulando de um telhado para outro. Um deles olha em sua direção e Lu Shu se esconde rapidamente. Os homens começam a ir em direção ao seu telhado. Sabendo que é perigoso ser pego e que Lu Xiaoyu precisa dele, ele rapidamente pega uma cesta de rabanetes secos e vai para a escada para descer. Os homens o avistam e perguntam o que ele está fazendo no telhado. Sentindo o perigo vindo deles, ele finge que subiu para pegar os rabanetes. Os homens discutem entre si e decidem que ele parece normal, avisando-o para ter cuidado, pois há perigo por perto. Ele ri e corre de volta para dentro. Lu Shu respira aliviado ao entrar na casa. Mas então Lu Xiaoyu pergunta com quem ele estava falando. Ele está prestes a responder quando um cara cai do telhado. Eles correm para verificar. Lu Shu olha ao redor em busca do culpado e reconhece o homem como o artista de fogo Liang Qi. Ele se pergunta se Liang Qi começou o incêndio e estava fugindo dos homens de preto. Ele também se preocupa se o incêndio foi grande o suficiente para causar vítimas. Lu Xiaoyu cutuca Liang Qi com um graveto e pergunta a Lu Shu o que eles devem fazer. Ele diz que não pode revivê-lo, então Lu Xiaoyu deve ligar para o 120, o número de emergência, e fazer sopa para Liang Qi enquanto esperam a ambulância. Mas então ele diz que ligar para o 120 vem com uma taxa que eles não podem pagar. Ele sugere que eles afirmem que não conhecem Liang Qi, e o hospital fará Liang Qi pagar quando ele acordar. Lu Shu vê Liang Qi se contorcer e ganha 70 pontos. Percebendo que Liang Qi não está inconsciente, Lu Shu tem uma ideia maligna. Ele diz a Lu Xiaoyu que eles não precisam ajudar, o que adiciona 107 pontos à sua renda. Ela insiste que eles o levem para dentro, mas ele se recusa, deixando Liang Qi com raiva e rendendo a Lu Shu uns impressionantes 470 pontos. Liang Qi para de fingir e acorda, pedindo água. Lu Shu junta a neve e a dá a ele, o que enfurece Liang Qi e adiciona mais pontos para Lu Shu. Liang Qi sopra a neve e se vira para Lu Xiaoyu pedindo ajuda. Lu Shu o prende no chão, ganhando 800 pontos. Quanto mais ele empurra Liang Qi para baixo, mais pontos negativos ele ganha. Enquanto Lu Xiaoyu está apenas confusa, Liang Qi grita com Lu Shu para parar. Mas Lu Shu diz que Liang Qi precisa descansar. Suspeitando de algo, Liang Qi agarra a mão de Lu Shu e a incendeia, mas o sistema de Lu Shu dispara e apaga o fogo. Liang Qi tenta de novo, mas o fogo é imediatamente apagado a cada vez, acumulando mais pontos negativos para Lu Shu. Lu Shu sorri sem graça. Liang Qi começa a se desculpar, dizendo que foi apenas uma brincadeira. Lu Shu finge acreditar nele, pegando a mão de Liang Qi e apertando-a, ganhando mais pontos de sua dor. Ele então solta e se oferece para chamar uma ambulância, mas Liang Qi recusa, ficando furioso. Lu Shu lhe deseja uma boa viagem para casa, ganhando mais pontos negativos do irritado Liang Qi. Lu Shu volta para seu quarto e olha para a marca em sua mão, percebendo que Lu Xiaoyu não pode ver os pontos negativos como ele. Ele abre sua tela e clica no botão da loja para ver o que está disponível. O único item lá se manifesta da tela numa luz brilhante e aparece em sua mão como uma bola amarela. Lu Shu vê que é uma fruta celestial e a come. Mais uma vez, uma estrela brilhante do espaço viaja para a Terra e entra em seu corpo, jogando a consciência de Lu Shu na zona espacial. Desta vez, ele vê alguns planetas girando em torno de um maior. Um planeta é atingido por uma luz brilhante e começa a brilhar, seguido por outro. Então uma luz brilhante emerge de seu corpo, e Lu Shu acorda para a realidade, respirando muito rápido, ele vê que sua marca mudou um pouco. Então ele se levanta e levanta sua cama facilmente. Ele ouve as notícias na TV relatando vítimas do incêndio. Lu Shu decide ir até lá para coletar as emoções negativas. No dia seguinte, ele vai para sua barraca vender seus ovos, cobrando preços altos que irritam as pessoas e lhe rendem alguns pontos negativos. Mais tarde ele vai para a escola. Durante um período livre, uma garota grita com alguns colegas para ficarem quietos enquanto ela tenta assistir a um vídeo sobre pessoas despertas postado num site. Outros se juntam a ela, mas Lu Shu não. Em vez disso, ele reproduz o vídeo em seu celular. O vídeo explica que os despertos são classificados em 6 níveis, de A a F. O nível F é mais forte que pessoas comuns, o nível I possui habilidades elementais, o nível D pode parar armas efetivamente, o nível C pode resistir e contra-atacar armas humanas, o nível B pode extrair força do céu e da terra, e o nível A pode ressoar com o céu e a terra. Também menciona que o nivelamento pode ser alcançado através de despertar inato e cultivo.
e que o despertar congênito eventualmente acontecerá com todos. Luxu percebe que está no nível F e se pergunta como funciona o nivelamento. Ele se levanta de seu assento e grita que alguém foi despertado, atraindo a atenção de seus colegas. Quando eles perguntam quem, ele sorri e diz que o site não especificou, o que os irrita e lhe rende pontos negativos. Nesse momento, um colega de classe entra correndo na sala dizendo que alguém foi realmente despertado. Eles pensam que ele está se referindo ao site, mas ele insiste que é real, e que é Laikai, um colega de classe que está discutindo com o professor, e levou o professor para o telhado para resolver. Todos correm para lá e veem Laikai segurando um professor sobre o telhado, ameaçando jogá-lo. Luxu dá um passo à frente e pergunta ao líder de sua turma por que ele está fazendo isso, pois está perturbando a ordem da escola. Isso enfurece o líder de turma, que grita com ele para calar a boca, rendendo a Luxu alguns pontos negativos. 2 homens de preto tentam parar Laikai enquanto os alunos observam. Luxu se incomoda com a quantidade de emoções negativas ao redor e se pergunta como coletá-las. Laikai levanta o professor no ar, pronto para jogar. O diretor avisa sobre responsabilidade legal, mas Laikai diz que é menor e não vai ser punido. Luxu se adianta e diz que ele sim vai ser punido, explicando a lei criminal para menores. Isso choca e confunde todo mundo. O tempo que ele passou, Luxu já juntou uns 10.000 pontos. Laikai, entediado com o papo do Luxu, perde o foco e os homens de preto dominam, salvando o professor. A situação se resolve e todo mundo volta para a aula. Uma colega de classe do Luxu o elogia pela rapidez e pergunta como ele sabia que o Laikai não ia jogar o professor. Luxu diz que não sabia e nem se preocupava, irritando a garota e ganhando mais 400 pontos. Luxu volta para a sala e vê 2 oficiais médicos equipados com uma bandeja de material. Ele lembra que hoje é o dia do exame de sangue para achar os despertos. O professor manda ele ir logo para o lugar para começarem, mas Luxu tenta fugir, inventando dor de barriga. Só que um médico gigante barra a porta e o plano de fuga falha. Ele é o primeiro a ter o sangue coletado. Depois da aula, Luxu corre para casa porque sabe que a Lu Xiaoyu vai estar esperando e vai ficar chateada se ele se atrasar. Ao abrir a porta, Lu Xiaoyu tá lá, perguntando por que ele se atrasou. Ela diz que tá com dor de cabeça. Luxu checa a testa dela e vê que ela tá com febre. Ele a põe para descansar na cama enquanto ele cuida dela. Ela pede os batatas assadas que ele prometeu. Ele garante que comprou e pergunta como ela pegou febre. Ela diz que ficou lá fora lavando as roupas dele e a água estava fria. Luxu manda ela descansar enquanto ele pega um remédio. Ao sair do quarto, ele pensa em pegar a fruta estelar que pode ajudar a curar a febre dela. Ele começa pela loteria, girando 5 vezes e não ganhando nada, o que o frustra. Na 6ª tentativa ele ganha algo, mas não é a fruta. Ele continua tentando e ganhando, mas não é a fruta. Finalmente, ele volta para o quarto com uma fruta vermelha que ganhou, dando para Lu Xiaoyu comer. Ela pega a fruta, come e se sente revigorada, sem mais doente. Ela pergunta que fruta ele deu, dizendo que sumiu na boca dela. Luxu brinca que é uma fruta do diabo, mas ela não cai. No dia seguinte na escola, o professor anuncia que a cidade abriu uma turma da Yuan para alunos com habilidades especiais e apresenta um tal de Roman 11 Fei como professor da turma da Yuan. Luxu fica chocado porque Roman 11 Fei é um dos homens de preto que estavam no telhado dele na noite do incêndio. Roman 11 Fei diz que o professor vai chamar alguns nomes e esses alunos vão para a turma da Yuan. O professor começa a chamar os nomes e os colegas ficam impressionados com alguns. Quando o professor chega no último nome e lê o de Luxu, todo mundo fica chocado, adicionando mais pontos negativos para o Luxu. Todos os alunos da Yuan são levados para uma sala especial, onde Roman 11 Fei anuncia que será o professor deles e vai ensinar cultivo. Luxu se pergunta por que tem aula especial e se o governo assinou algum acordo de confidencialidade com o grupo Homens de Preto, conhecido como Organização Dragnet. Roman 11 Fei começa dizendo que vão usar liga de sódio e potássio porque o metal líquido é bom para testar sangue humano e tem potencial para reagir com a aura do céu e da terra. Isso vai ajudar a revelar as habilidades deles. Ele levanta um tubo com a liga e ele começa a brilhar. Luxu exclama que parece muito científico, mas o aluno ao lado diz que liga de sódio e potássio era usada como refrigerante em reatores nucleares. Com o retorno da aura à Terra, muitos desses metais se tornaram meios de transmissão de aura, e alguns podem virar itens mágicos. Ele diz que com prática suficiente, eles poderão ter suas próprias armas mágicas feitas desses metais. Luxu elogia pelo conhecimento. Roman 11 Fei explica que se o sangue dos despertos entrar em contato com a liga de sódio e potássio, a liga muda de prata para preto. Quanto mais escuro, maior a classificação da pessoa. As diferentes tonalidades de cor, do mais escuro ao menos escuro, vão agrupá-los nas classes A a F Roman. 11 Fei explica que 17 meses atrás houve uma mudança no ambiente. Cientistas observaram um grande número de pósitrons, o que levou ao surgimento de habilidades e fenômenos biológicos. Isso despertou um cultivo próprio único que rompe o caminho da ignorância da humanidade. Roman 11 Fei diz que vai adicionar informações sobre os níveis ao grupo de estudos deles depois da aula, mas aconselha que um nível mais alto não faz de alguém o melhor.
Ser bom depende de como se desenvolve a habilidade ao longo do tempo. Ele diz que eles são o futuro da grande nação e devem continuar trabalhando duro. Depois da aula, Luxu anda com seu novo amigo, Zhang. Eles passam por outros colegas que zombam do Luxu por ser o de nível mais baixo. Classe F Zhang pergunta se ele não se incomoda com o que falam, mas Luxu diz que não se importa. Ele então manda uma mensagem para o grupo de estudos, chamando todos de cabeças de galinha, o que os enfurece. Mas isso beneficia Luxu com pontos negativos das emoções negativas deles. Desde aquele dia, Luxu começa a comer a fruta estelar para desenvolver seu poder. É um processo gradual, já que ele não está subindo de nível muito rápido. Ele come a fruta e ela desaparece para enriquecê-lo como sempre. No entanto, a tela dele aparece e revela que ele esgotou o orçamento da fruta. A fruta foi transferida da Roda da Fortuna para a loja e não estará mais disponível para ser ganha na roda. Ele abre a loja e vê que agora pode comprar a fruta por 1000 pontos negativos. Ele tá de boa com isso e decide girar a roda para ver o que mais ele pode adicionar à loja. Liu Xiaoyu está comendo na mesa quando sente um cheiro vindo do Luxu. Ela se vira e o vê segurando uma tigela de tofu fedido fumegante. Ela pergunta como ele conseguiu e ele diz que ganhou. Ela fica impressionada que ele não ganha só fruta na roda, mas comida gostosa também. Ele dá para ela comer, mas Liu Xiaoyu diz que quer panquecas e fruta agora. Luxu tenta pegar da roda, mas ele continua ganhando tofu fedido em vez disso. Liu Xiaoyu fica decepcionada e começa a choramingar que ele não é mais legal, já que não consegue as panquecas e a fruta, perguntando o que ele pretende fazer a respeito. Luxu não desiste e continua girando a roda até finalmente conseguir algo novo. Um pergaminho surge da tela e Liu Xiaoyu pergunta o que é. O pergaminho emite uma luz negra e entra em Liu Xiaoyu. Uma estrela negra surge do espaço e entra nela. Ela abre os olhos e se encontra na zona celestial. Ela volta para a realidade e pergunta a Luxu o que aconteceu. Ele diz que ela deve ter despertado e pede para ela se concentrar. Ela fecha os olhos e se encontra de volta na zona celestial. O planeta maior dela emite um miasma negro que entra no corpo dela. Ela abre os olhos e começa a comemorar que despertou. Luxu fica preocupado, porém, porque o mapa celestial de Liu Xiaoyu é o oposto do dele, e ele se pergunta o que os dois sistemas estelares opostos significam. Ele também se incomoda com os múltiplos itens de tofu fedido no inventário dele e quando ele vai conseguir algo novo. Mas então ele tem uma ideia de vender o tofu fedido para fazer um dinheiro. Na manhã seguinte, ele sai de casa para começar um novo negócio, mas vê um velho, seu vizinho, treinando com uma espada. O velho cumprimenta e pergunta para onde ele vai. Luxu diz que vai ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Ele pergunta ao velho o que ele está treinando, e o homem diz que é esgrima. O velho pergunta se Luxu quer aprender com ele, mas Luxu diz que não, o que choca o homem, ganhando alguns pontos negativos para o Luxu. O homem fica desapontado, pois Luxu tem as habilidades e qualidades que ele procura em um aluno. A esposa dele se aproxima, dizendo que, de qualquer forma, Luxu não quer aprender com ele. Luxu começa a vender o tofu fedido em sua barraca, e muitas pessoas o frequentam. Ele também coleta pontos negativos das emoções negativas ao redor. Com suas vendas enormes, ele tem dinheiro suficiente e entra na escola com pose, irritando seus colegas Dagen. Pelo resto do dia, ele acumula pontos negativos de sua escola. Depois da aula, ele volta para casa e usa seus pontos negativos para invocar a fruta celestial dourada. Ele se encontra em seu mapa celestial, mas o lugar é diferente de antes. Os 7 planetas ao redor do planeta maior estão brilhando intensamente, e a marca em seu braço está brilhando intensamente. Ele decide apontar a mão marcada para um dos planetas. Toda a luz nele converge para o planeta maior e então emerge para cima para formar uma espada em sua mão. Ele pode mover a espada sem tocá-la. Ele conclui que os planetas são 7 estrelas nebulosas e a grande no meio é sua alma. Ele abre os olhos e tenta ver se consegue usar a espada, que ele pode invocar sem tocar. Ele faz a espada girar pelo quarto e ela perfura alguns de seus livros. Ele está satisfeito com isso e percebe que alcançou isso desbloqueando uma estrela nebulosa. Se ele conseguir romper a 7, ele será forte. Em sua próxima aula de Daoyuan, Roman 11 Fei está examinando um aluno através de um círculo divino, enquanto os outros observam a pedra em sua mão brilha. Luxu pergunta o que é a pedra, e Zhang diz que é uma pedra espiritual contendo muita energia. Eles receberão suas próprias pedras nos próximos dias para usar em prática. Eles se concentram na demonstração enquanto Roman 11 Fei diz aos alunos para voltarem e continuarem praticando, pois ele ainda não atingiu seu objetivo, chocando a turma. Ele explica que eles serão chamados para praticar e relatar o progresso em seu treinamento. Ele fala sobre uma técnica chamada Capítulo de Metaphysics do Contrato de 2 Instrumentos, prometendo aumento de desempenho. Luxu pratica a técnica com sua pedra, emitindo uma grande luz brilhante dele para seu mapa celestial. No entanto, sua espada se torna violenta e colide com a luz, extinguindo-a. Luxu abre os olhos, respirando pesadamente, perguntando-se por que seu mapa celestial é tão violento e concluindo que o ensino de Roman 11 fase é inútil. No dia seguinte, Luxu vai para sua barraca, mas vê o velho vizinho treinando com sua espada. Ele pergunta ao homem sobre sua espada, e o homem pergunta se ele quer aprender. Luxu diz que gostaria, mas há um problema.
O homem diz para ele começar a treinar, e então eles poderão discutir seu problema. Lu-Shu retorna à noite após suas atividades do dia para começar a treinar com o velho. O velho lhe dá uma variedade de cintos de peso, do mais leve com 30 libras ao mais pesado com 300 libras, instruindo-o a usá-los durante o treinamento. Lu-Shu argumenta que as técnicas da aula de Dao-Yuan já os ensinam a aumentar a força diretamente. O velho explica que Shizujin é um líder que visa transmitir os 3 ensinamentos do taoísmo, enfatizando que ninguém é melhor que ele quando se trata de treinamento, mas Lu-Shu deve entender que requer prática para atingir esse nível. Enquanto o velho continua falando, Lu-Shu se pergunta se Shizujin é membro da Rede Celestial e quem projeta os exercícios para a turma deles. O velho insiste que Lu-Shu não pode pular nenhuma etapa em seu treinamento, aconselhando a começar com o cinto de peso mais fácil e trabalhar até o mais difícil. Lu-Shu casualmente pega o cinto mais leve e o joga no ar como se fosse papel, pegando-o sem esforço. Ele pergunta ao velho se eles podem pular para o cinto mais pesado, o que enfurece o velho. Ele explica que o sistema de poder de Lu-Shu foi despertado, o que permite que ele lide com tais tarefas com facilidade. O velho então pega um pedaço de papel de sua mesa, e Lu-Shu se pergunta o que ele pretende fazer com ele. Concentrando-se intensamente, o velho envolve o papel em energia de mana, endireitando-o e depois o levanta. Com um rápido balanço, o papel libera um poderoso fluxo de energia que viaja pelo chão e corta uma parede próxima perfeitamente ao meio. Lu-Shu observa maravilhado enquanto o velho demonstra a potência da técnica focada. O velho aconselha Lu-Shu que é melhor dominar uma coisa do que se dedicar a muitas, e apesar de todos os truques, o caminho da espada reina supremo. Ele joga uma espada enferrujada para Lu-Shu e o instrui a usá-la para cortar o ar. Lu-Shu assume uma postura e começa a praticar, mas o velho intervém para corrigir suas anotações, dizendo que Lu-Shu quer ser forte, mas carece de controle perfeito de seu corpo, lembrando que o músculo não tem memória, apenas talento. Enquanto Lu-Shu tira a jaqueta e se concentra com mais eficácia, ele começa a balançar a espada com mais precisão e estilo. Após balançar a espada 1000 vezes, Lu-Shu finalmente domina o primeiro passo da técnica da espada. No dia seguinte na escola, o visor de Lu-Shu mostra que Shizujin está em sua casa. Ele sai correndo da escola em direção à casa e encontra Lu Xiaoyu e o velho do lado de fora com Shizujin. Lu Xiaoyu pergunta por que ele está ali, e Shizujin explica que veio buscar algo, levando-o a correr para dentro para ajudá-lo. Shizujin então se vira para Lu-Shu e pergunta quem ele é. Lu-Shu se apresenta como um estudante de uma escola próxima. Shizujin pergunta se Lu-Shu é aluno do velho, mas o velho zomba, dizendo que não pode ensinar um estudante de nível F como Lu-Shu. Ele dispensa Shizujin, que sai prontamente. Lu-Shu percebe que Shizujin é nível B, e pergunta ao velho se Shizujin faz parte do conselho principal da Rede Celestial. O velho esclarece que Shizujin é apenas uma pessoa comum na rede e um plebeu de nível B. Ele tranquiliza Lu-Shu para não se preocupar, pois ninguém suspeitará que ele o está ensinando. Lu-Shu então pergunta se Shizujin ofendeu o velho de alguma forma. Mas o velho garante que está tudo bem, citando um ditado sobre amigos de longe não precisarem de boas-vindas formais. Antes de sair, o velho dá a Lu-Shu um tubo de ensaio contendo liga de sódio-potássio e pede para ele verificar os níveis. Lu-Shu garante que o caminho está livre antes de realizar os testes naquela noite, esperando que o fruto celestial que consumiu mais cedo tivesse efeito. Liu Xiaoyu também participa, e os tubos de ensaio de ambos ficam escuros assim que seu sangue é colocado na liga de sódio-potássio. Liu-Shu verifica seu tubo e vê que ele ficou de um tom escuro semelhante ao de nível A, o que o surpreende. No entanto, os tubos começam a borbulhar, e o de Lu-Shu muda para azul, enquanto o de Lu Zioyus desenvolve um redemoinho escuro. Ambos notam que os padrões na liga se assemelham aos seus mapas celestiais. Lu-Shu se pergunta se existe um nível acima do nível A. Lu-Shu começa a meditar em seu quarto. 2 estrelas de nebulosa em seu mapa celestial se acendem, e quando ele abre os olhos, nota uma camada de luz azul sobre seu corpo. Ele pega uma faca de sua mesa e se corta com ela, mas não há ferimento. Ele percebe que esta é a segunda camada de nebulosa, fornecendo proteção contra ferimentos. Ele se pergunta como Liu Xiaoyu está progredindo com seu despertar. Enquanto isso, Liu Xiaoyu se contorce na cama, acordando em seu mapa celestial, onde todas as suas estrelas de nebulosa estão muito escuras. Uma das estrelas desperta e aumenta, quase a sugando como um buraco negro. De manhã, Lu-Shu vai ao quarto dela para acordá-la e a encontra em pé na cama com os olhos escuros. Chamando-a, seus olhos clareiam para o normal e ela o abraça, dizendo que despertou uma estrela de nebulosa. Lu-Shu a parabeniza, mas se gaba de já ter despertado 2 estrelas de nebulosa, o que a faz fazer bico para ele. Ele pergunta se ela pode mostrar como é a estrela dela, mas ela diz que não pode, demonstrando em vez disso o que pode fazer, invocando uma formiga em sua palma. Explica que seus poderes permitem que ela sinta a energia de seres falecidos ao seu redor. A formiga morreu no dia anterior e ela ficou triste com isso, mas agora ela pode invocá-la de volta e controlá-la. Lu-Shu coloca o dedo na palma dela e a formiga sobe nele. Ele fica maravilhado com o quão realista a formiga parece.
Curioso, ele pergunta se ela pode fazer mais. Eles saem para testar suas habilidades mais a fundo. Lu Xiaoyu demonstra seus poderes criando um pequeno pássaro negro que voa e pousa no ombro de Liu Shu. Ele pergunta quanto tempo ela pode controlar o pássaro e se isso drena sua força. Ela explica que suas habilidades não são limitadas pelo tempo e não a enfraquecem. Ela acrescenta que a energia é condensada pelo buraco negro, exigindo menos esforço para controlar. Uma noite, Liu Xiaoyu acorda com os olhos escuros, mas eles clareiam rapidamente enquanto ela corre animada para o quarto de Lu Shu, batendo ruidosamente. Lu Shu sai, perguntando qual é o alvoroço, apenas para ver um homem parado na frente dele, invocado por Lu Xiaoyu. O homem havia sido visto por Lu Shu na noite anterior, cometendo um roubo e assassinato. Decidindo intervir, Lu Shu usa seus poderes cercado por uma luz protetora de nebulosa para se defender. Ele rebate os ataques do homem e invoca sua espada mágica de seu mapa celestial, que fere o homem fatalmente e o desanima. A espada retorna para Lu Shu depois. Lu Shu planejou isso para testar as habilidades de Lu Xiaoyu, e ela demonstrou que podia invocar o homem como prometeu. Lu Shu admite que não estava com medo, apenas surpreso com seu progresso. Ele pergunta se ela pode controlar seus poderes, e ela confirma que pode fazê-lo fazer o que ela quiser apenas pensando nisso. Ela demonstra fazendo o homem assumir uma postura de luta. Lu Shu, em tom sério, a adverte a nunca revelar seus poderes a ninguém. Lu Xiaoyu concorda e revela que também aprendeu com as memórias do homem, onde ele escondeu o dinheiro roubado. Ela mostra a Lu Shu a memória onde o homem e outros dois, todos despertos, enterraram o dinheiro no topo de uma colina. No dia seguinte na escola, os alunos se reúnem no campo de esportes para a inauguração de seu novo diretor, Li Xiao. Li Xiao lhes diz brevemente para estudarem muito e os dispensa, deixando todos surpresos. Em sua aula de Daoyuan, Li Xiao e Roma 11 Fei mostram um vídeo de 3 fugitivos de um incidente recente, um de nível D e 2 de nível E, sendo o de nível D o homem com quem Lu Shu lutou. Li Xiao pergunta se os alunos conseguem lidar com tais fugitivos. Roma 11 Fei sinaliza para Li Xiao, que então veste uma túnica e se apresenta formalmente como seu futuro superior na rede celestial, com um codinome e um ranking de nível B. Ele explica que uma pessoa suspeita de nível C também foi avistada naquela noite, que superou o fugitivo de nível D com uma espada e um escudo de energia. Li Xiao instrui-os a relatar qualquer avistamento deste indivíduo de nível C a ele ou a Roma 11 Fei. Ele termina em tom positivo, anunciando que a partir daquele mês eles receberão recursos mensais para cultivo, pedras espirituais. Após a aula, Lu Shu pergunta a Zhang se pedras espirituais podem ser vendidas no mercado negro. Zhang se pergunta por que Lu Shu quer vendê-las quando ele precisa delas. Lu Shu explica que está apenas curioso e sente que se estiver sempre preocupado com dinheiro, não conseguirá se concentrar efetivamente em sua prática. Mesmo com pedras espirituais, Zhang menciona que elas podem ser vendidas por cerca de 100 mil yuans cada, o que cita Lu Shu. Ele imediatamente pergunta a Zhang se ele quer comprá-las, mas Zhang recusa, dizendo que vai perguntar por aí em vez disso. Lu Shu insiste em definir o preço em 120 mil yuans. Lu Shu envia seu número de conta para a transação, e Zhang pega as pedras, prometendo enviar o dinheiro assim que encontrar um comprador. Mais tarde, Lu Shu volta para casa e começa a meditar novamente. Desta vez, ele se torna mais iluminado e ativa uma terceira estrela de nebulosa. Lu Shu acredita que em breve alcançará o nível C. Ao sair para uma caminhada, ele recebe uma ligação de um número desconhecido. Acontece ser seu professor, que urgentemente lhe diz para ir para a escola, pois o carro sai em breve e ele não pode faltar. O carro blindado leva todos eles para sua missão. Lu Shu pergunta para onde estão indo. Zhang diz que uma ruína se abriu e eles vão proteger o território. Lu Shu pergunta se eles não vão entrar na ruína. Zhang diz que não, porque ele é apenas um nível E, e a organização teme que eles não consigam se defender ainda, especialmente alguém como Lu Shu, que ainda é um nível F. Lu Shu pergunta o que são essas ruínas. Zhang diz que acredita-se que as ruínas foram deixadas na Terra por uma civilização alienígena. Como espaços de outro mundo, as ruínas começaram a aparecer recentemente devido a mudanças no ambiente. Ele diz que onde quer que essas ruínas apareçam, elas atraem muitos mestres que lutam por elas porque contêm ervas, ferramentas mágicas e, o mais importante, o Olho da Formação. Se alguém conseguir o Olho da Formação, toda a ruína desaparece. Lu Shu comenta que tudo isso soa misterioso. Mas então Zhang sussurra para ele que esta ruína é a única aberta no país até agora. Eles chegam ao local da ruína. Roma 11 Fei explica que a missão é confidencial e que eles queriam que eles se envolvessem para aprendizado experimental. Qualquer um que vazar ou falar sobre a missão não será apenas demitido, mas julgado em corte marcial. Os alunos ficam chocados, mas concordam. Eles se acomodam e praticam seu cultivo, mas Lu Shu escolhe incomodar o líder da turma e ganha alguns pontos negativos enquanto distrai o líder da turma. Lu Shu e Zhang saem para uma caminhada no acampamento e veem a montanha à frente coberta de névoa. Lu Shu pergunta o que é a névoa. Zhang diz que é uma forma de portal para a ruína. De repente, os alarmes começam a soar enquanto a névoa começa a se aproximar.
Li Xiao e Roma 11 Fei gritam para eles recuarem e evacuarem a montanha para evitar serem pegos, mas a névoa se move rápido e a maioria deles acaba coberta por ela. Lu Shu e Zhang também ficam presos na névoa, que os arrasta para dentro. Lu Shu é jogado na névoa e cai com força no chão em uma área estranha. Ele se levanta para examinar seus arredores quando de repente um machado voa em sua direção, que ele desvia por pouco. Ele vê um zumbi esqueleto se aproximando com um machado na mão. O esqueleto começa a atacá-lo, mas ele desvia de todos os golpes. Ele então pega o machado, o arranca da mão do zumbi e joga o zumbi no chão, esmagando-o em pedaços. No entanto, o esqueleto continua rastejando em sua direção. Ele usa o machado para cortar a cabeça do zumbi, finalmente matando-o. Ele fica aliviado por ter encontrado uma maneira de derrotar o zumbi. Ele avista mais 2 zumbis se aproximando e se prepara para lutar contra eles, facilmente derrotando-os, mas nesse momento, outros alunos correm em sua direção, gritando para ele fugir. Um colega de classe o incentiva a correr, e ele se vira para ver que eles estão sendo perseguidos por muitos zumbis. Um dos zumbis pula em um estudante, matando-o. Liu Shu rapidamente decapita o zumbi atacante com seu machado e começa a despachar os outros enquanto eles o cercam. Ele consegue eliminar a maioria deles, mas um se esgueira por trás. Ele mal bloqueia seu ataque com seu machado, e eles caem no chão, lutando com ele, Lu Shu. Um estudante pergunta a outro se eles deveriam ajudar, mas o estudante assustado sugere esperar para ver se Lu Shu consegue lidar com isso sozinho. Lu Shu finalmente rola e decapita o zumbi. Ele se aproxima dos estudantes assustados e pergunta sobre o plano deles. Eles sugerem ficar parados, já que os zumbis se foram e a ruína pode desaparecer em breve. Liu Shu pergunta o que eles farão se ele decidir ir embora. Uma garota entre eles implora para que ele fique e os proteja. Ele os aconselha a correr se virem zumbis se aproximando. Ele diz a eles que os zumbis param de perseguir depois de uma certa distância e para usar o machado para decapitá-los se eles chegarem muito perto. Um estudante sugere que é melhor se ele ficar, mas Lu Shu decide o contrário. Ele deixa o machado para eles e se afasta, dizendo para eles usarem. A garota diz ao grupo que se eles o tivessem ajudado, ele não os teria deixado. Eles então decidem quem entre eles pegará o machado. Lu Shu vagueia sozinho pela área, pensando em Xiao Yu quando de repente ouve passos. Ele se prepara para atacar e, virando a esquina, um cavaleiro zumbi emerge, quase o empalando. Lu Shu pega a lança e eles lutam por ela. O zumbi fica irritado e ganha um ponto de renda, surpreendendo Lu Shu com suas emoções. Ele decide usar isso a seu favor, arrastando a lança do zumbi e fazendo-o cair. Mais cavaleiros zumbis se aproximam, e Lu Shu corre, levando-os em uma perseguição. Ele sobe uma colina para evitá-los, mas eles continuam a persegui-lo. O capitão da cavalaria comanda seus homens para atirarem em Lu Shu, que desvia e sobe mais alto. O capitão diz aos zumbis para pararem, irritando-os e ganhando mais pontos negativos. Lu Shu se esconde, observando sua tela de exibição somar os pontos. O capitão da cavalaria ordena que seus homens recuem, enquanto o zumbi triste que Lu Shu desarmou observa, enquanto os outros seguem com suas lanças. Lu Shu desce e coleta armas, uma espada, um machado e a lança cheia de energia humana. Ele balança a lança como uma espada. Os zumbis retornam e o emboscam, mas usando a lança, ele os derrota facilmente, coletando suas lanças e amarrando-as nas costas antes de continuar sua jornada. Ele encontra um local isolado em um penhasco, medita e usa seus pontos negativos acumulados para subir de nível. Ele escolhe um fruto celestial entre as opções, consumindo-o para se iluminar enquanto 3 novas estrelas de nebulosa preenchem seu mapa celestial com poder. Energizado, ele avança. Enquanto isso, oficiais da rede celestial trabalham para reunir os alunos da classe da Yuan. Eles discutem como os alunos se assustam facilmente e sua incapacidade de lutar. Eles decidem que seu primeiro movimento deve ser mirar no capitão da cavalaria zumbi para proteger os alunos restantes. Eles reconhecem que seria ideal se todos os alunos fossem como Lu Shu, percebendo que ele não é tão fraco quanto pensavam inicialmente. Eles ouvem passos e se escondem, vendo o exército de zumbis passar. Suspiram aliviados, mas ficam chocados quando uma lança cheia de energia humana desintegra um dos cavaleiros zumbis. Veem Lu Shu arremessando a lança e descendo a colina, despachando rapidamente mais zumbis antes que possam reagir. O líder ordena que seus homens ajudem Lu Shu, mas ele lida com a situação sem esforço, esgotando o poder da lança antes de mudar para sua espada para eliminar os inimigos restantes. Calmamente, Lu Shu se vira para o líder, que se aproxima com os outros estudantes salvos, perguntando o que está acontecendo. Alguns se preocupam com a segurança de Lu Shu, mas quando o líder chega para falar com ele, Lu Shu estende a mão calmamente, reivindicando todas as armas, o que enfurece o líder e lhe rende mais pontos negativos. Lu Shu começa a recolher todas as armas, e o líder pergunta se ele é Lu Shu. Curioso, Lu Shu pergunta como o líder sabe seu nome. O líder explica que 2 estudantes da turma especial de Lu City o mencionaram, referindo-se aos que Lu Shu havia salvado inicialmente. Preparado para uma luta, Lu Shu se mantém firme, mas o líder garante que eles não têm intenção de lutar. Eles são apenas guerreiros comuns da rede celestial e não são páreo para ele. Lu Shu decide dar apenas as espadas, mas o líder insiste que eles não querem nenhuma arma ou armadura. Lu Shu se acalma e pergunta se eles estão agindo sozinhos, o que eles confirmam.
Lu Shu questiona por que eles não eliminaram a cavalaria zumbi e onde eles estiveram escondidos. O líder não consegue responder, então Lu Shu pergunta o que ele planeja fazer com todas as armas que recolheu, já que ele não pode usá-las sozinho. Nesse exato momento, mais estudantes se aproximam e Lu Shu tem uma ideia brilhante. Ele anuncia que está vendendo as lanças, espadas e armaduras para quem estiver interessado, anunciando-as como as melhores armas de todos os tempos por 9,99 yuans cada, por ordem de chegada. Mas Lu Shu percebe que não há dinheiro, então ninguém pode pagar. Um estudante se aproxima dele pedindo uma espada, Lu Shu avista um valioso pingente de jade no estudante e se oferece para trocar uma espada por ele. O estudante recusa com raiva, perdendo pontos negativos para Lu Shu. Os estudantes e oficiais murmuram entre si sobre o que fazer. Um oficial se aproxima de Lu Shu com um relógio de pulso avaliado em 12.000 yuans, oferecendo-o em troca de uma espada. Lu Shu aceita sem hesitar, trocando a espada pelo relógio de pulso. Lu Shu continua fazendo vendas enquanto os oficiais trocam vários itens por armas, acabando com uma pilha de joias, para a grande decepção do líder. Eles retomam a jornada, exaustos de caminhar. Enquanto Lu Shu cantarola feliz sobre suas velas, eles decidem descansar para a noite, mas de repente um forte vento sopra e uma ameaça se aproxima. O líder avisa a todos para ficarem alertas enquanto figuras fantasmagóricas voam ao redor deles no ar. Lu Shu sente que a energia dos fantasmas se parece com a energia de Xiaoyu. Ele sente a espada em seu mapa celestial, reagindo à presença fantasmagórica e luta para contê-la. Enquanto ele luta com ela, seus olhos brilham e os fantasmas o veem queimando com energia espiritual, assustando-os e fazendo-os fugir. Todos ficam confusos com a retirada repentina, mas Lu Shu sorri sabendo que ele é o motivo de terem fugido. Eles continuam sua jornada e finalmente chegam ao núcleo da ruína, trazendo um sentimento de alívio e realização para todos. Dentro da caverna, Lu Shu começa a vender as armas restantes para outros oficiais e estudantes que se reúnem ao redor. Um estudante de outra turma se aproxima dele, esperando conhecer o mestre que derrotou os zumbis da cavalaria, apenas para perceber que Lu Shu é quem está vendendo as armas. Desapontados, os estudantes começam a trocar entre si para adquirir armas. O colega de classe de Lu Shu abre caminho pela multidão e o informa que o mestre da rede celestial deseja conhecê-lo. Ele se aproxima dos oficiais, adornado com joias, o que irrita Roman 11 Fei e o líder, que ficam surpresos com as ações de Lu Shu. Roman 11 Fei o apresenta a Zhang Yutang, um oficial classe C encarregado da ruína durante a estadia deles. Zhang reconhece Liu Shu e outro estudante Cao por se destacarem em seus respectivos grupos e menciona que precisará da ajuda deles. Ele instrui Liu Shu a parar de vender lanças, ao que Liu Shu concorda, exibindo as joias que acumulou. Acompanhados por oficiais e Cao, eles se aproximam de um buraco na caverna. Zhang emite energia de dentro e relata que o buraco tem 100 metros de profundidade com uma caverna dentro. Ele os adverte que esta ruína é maior e mais única do que qualquer outra que eles encontraram, pedindo cautela. Zhang ordena que um oficial crie escadas para descer na caverna usando suas habilidades de terra, seguido por marcações nas paredes para iluminar o caminho. Eles descem e Lu Shu fica maravilhado ao encontrar luz abaixo que não era visível de cima. Uma poderosa rajada de vento sobe do fundo da caverna, fazendo o peito de Lu Shu brilhar enquanto sua espada reage ao vento. Li Xiao os exorta a prosseguir. No fundo da caverna, eles entram em uma área bem iluminada e são transportados para a frente de um castelo antigo. Um exército de zumbis sai do portão do castelo, liderado pelo capitão da cavalaria com uma esfera distinta. Ele declara que eles não escaparão e devem ficar. Lai Xiao desafia, afirmando que eles só ficarão se tiverem permissão para entrar no castelo, criando um tenso impasse. Lai Xiao instrui os oficiais a engajarem o capitão da cavalaria, secretamente esperando obter a lança do capitão, potencialmente o olho da formação, para fazer a ruína desaparecer e ganhar elogios. Li Xiao ataca com velocidade flamejante, mas o capitão se defende com sua lança, resultando em um brilho feroz. Os esforços de Li Xiao ofuscam o capitão, e quando a fumaça se dissipa, o capitão escapa do ataque, mas seu cavalo é morto, enfurecendo-o ainda mais. Sem se abalar, Li Xiao o provoca, alimentando sua raiva. Enquanto isso, os oficiais lançam seu ataque ao exército de zumbis, e a batalha começa. Lu Shu, desinteressado na luta, decide procurar tesouros em vez de se juntar à batalha. Escapando sorrateiramente em meio ao caos, ele entra no castelo. Lu Shu avança para dentro do castelo, sua espada brilhando em resposta aos arredores, colocando-o em alerta máximo. Sentindo alguém observando, ele permanece vigilante e continua explorando. Entrando em uma sala, ele de repente recebe uma mensagem de Liu Xiaoyu em sua tela. Ela o repreende por estar atrasado e se preocupa com ele, o que rende a Liu Shu alguns pontos negativos. Ele se pergunta se Liu Xiaoyu está tão preocupada que não consegue dormir. Enquanto ele contempla isso, um fantasma que o seguia e observava tenta emboscá-lo. Lu Shu desvia rapidamente do ataque, curvando-se para trás enquanto sua espada emerge de seu corpo, perfurando e extinguindo o fantasma. Avançando mais para dentro do castelo, Lu Shu encontra um amigo peludo que anda em seu ombro. Enquanto eles se dirigem para o centro da cidade, ele abre uma porta, esperando encontrar um demônio lá dentro.
No salão, Luxu encontra ladeado por estátuas de guerreiros samurais. Admirando suas lanças, ele considera vendê-las. Ao se aproximar de uma estátua, ele sente algo atrás dele e se vira para ver as estátuas ganhando vida, seus olhos brilhando em vermelho. A estátua mais próxima dele se move ameaçadoramente e as outras na sala começam a se reunir ao redor dele, preparando-se para atacar. Luxu prepara sua lança e sua espada também emerge, pronta para a batalha. No entanto, quando as estátuas notam sua espada, elas recuam para suas posições. Luxu, vendo isso, guarda sua lança e segura sua espada mais perto. Ele se aproxima da estátua mais próxima dele e exige a lança. Mas a estátua se recusa e seu desafio lhe rende alguns pontos negativos. Ele a ameaça com sua espada, e a estátua solta e Luxu recupera a lança. Ele repete isso com as outras estátuas até coletar todas as lanças. No final do corredor, Luxu encontra uma mesa com um pergaminho contendo informações sobre uma rota de fuga, que ele lê. Enquanto isso, o capitão da cavalaria, ainda engajado em batalha com Lai Xiao, de repente cessa o combate e corre para dentro do castelo, deixando sua lança com o diretor. Li Xiao está frustrado que a lança não seja o olho da formação. Como a ruína não desapareceu, o capitão da cavalaria invade o salão, exigindo saber o que aconteceu com suas lanças das estátuas. Avistando Luxu no final da mesa, ele corre em sua direção para impedi-lo de segurar o selo. Quando Luxu levanta o selo, o capitão da cavalaria o alcança no momento em que o selo cai nas mãos de Luxu. O tempo parece congelar momentaneamente enquanto o selo é absorvido no peito de Luxu, e tudo ao redor deles começa a ser absorvido pelo selo brilhante. O exército de zumbis quase domina os oficiais, mas o tempo para e todos se transformam em pó. O castelo, a ruína e tudo dentro dela começam a desaparecer no selo que Luxu agora segura. Ele pega a lança para si, garantindo que ela não se transforme em pó junto com o resto da ruína. De volta ao mundo real, a névoa na montanha começa a desaparecer, e todas as pessoas que estavam dentro da ruína começam a reaparecer do lado de fora. O alívio é palpável entre os sobreviventes enquanto eles abraçam seus amigos, gratos por estarem vivos. Os oficiais montam um acampamento para tratar os feridos e coletar informações sobre a sobrevivência de todos. Romão Zifei está ocupado registrando dados quando Zhang entra correndo, preocupado porque Luxu não está em lugar nenhum. Romão Zifei defende furiosamente o sacrifício de Luxu e sugere que Zhang procure seu corpo. Para surpresa de todos, Luxu entra coberto de joias e carregando várias lanças, chocando e confundindo a todos. Zhang vai cumprimentá-lo, aliviado por Luxu estar seguro. Luxu explica que Cao o instruiu a vir se registrar e devolver suas armas. Ele vai deixar a lança que trouxe, quebrando acidentalmente a mesa com seu peso durante o registro. Depois disso, Luxu sai para procurar Lu Xiaoyu, cujas emoções negativas lhe renderam inúmeros pontos negativos. Ele avista o invólucro do lanche favorito de Lu Xiaoyu no chão e olha para cima para vê-la sentada em um galho de árvore. Ele estende a mão para um abraço, mas ela pula em seu rosto. Luxu tenta falar com ela, dizendo que ela deveria ter esperado por ele em casa, mas ela o ignora e verifica sua condição. Satisfeita que ele está bem, ela pega seu invólucro de lanche e Luxu se agacha em seu nível. Ela derrama lágrimas de alívio, feliz por ele estar bem e não ter se machucado. Ela então o arrasta para casa, onde Luxu se refresca. Ele fecha a janela e pede a Lu Xiaoyu para convocar o criminoso nível D, o que ela faz. Usando seu poder, Luxu cria duas pérolas, uma escura e uma clara. Lu Xiaoyu pergunta sobre elas, e Luxu explica que as pérolas aprimoram corpos de energia. A pérola escura foi feita por sua espada a partir das energias absorvidas dos fantasmas na ruína, enquanto a clara veio de um fantasma especial que ele encontrou. Luxu decide testar a pérola escura no corpo de energia do criminoso nível D. Assim que ele o alimenta, o homem grita e seu poder aumenta dramaticamente, fazendo-o rir incontrolavelmente. Luxu fica surpreso com a rapidez com que a pérola aumentou o poder do homem. Lu Xiaoyu, no entanto, não está satisfeita, dizendo que Luxu o quebrou com um riso incessante. Ela o chama de volta, fazendo o homem desaparecer. Tentando animá-la, Luxu revela outro presente, duas frutas que ele obteve da ruína. Isso excita Lu Xiaoyu, e ela as come avidamente. O peludo que tem seguido Luxu emerge de suas costas para o quarto e começa a chilrear para ela. Ela o acha adorável e abraça seu rosto fofo, perguntando a Luxu como ele o adquiriu. Ele explica que é um amigo que ele conheceu na ruína, um esperto. Lu Xiao decide nomear o peludo de Little Fury Zoo depois de provocá-lo com vários nomes. Ela lhe dá uma batata frita e o peludo para suas travessuras para aproveitar o lanche. Ela o coloca perto do saco de batatas fritas, prometendo mais batatas fritas se ele se comportar, e Little Fury Zoo concorda obedientemente. Luxu se maravilha com a facilidade com que ela tem o peludo seguindo apenas com batatas fritas. Luxu examina o selo da ruína em seu quarto e descobre suas habilidades extraordinárias. Meditando, ele projeta sua consciência no selo, onde ele experimenta voar sobre a paisagem circundante. Controlado pelos poderes do selo, ele percebe que é um artefato divino capaz de observar a Terra e manipular a aura. Refletindo sobre o interesse do general da cavalaria no selo, ele lamenta não poder praticar com ele diretamente. Ele nota um segundo selo dentro do primeiro, girando com escuridão. Intrigado, ele entra nele com sua consciência e se encontra em um vasto espaço.
Lá, ele descobre lanças escondidas em uma grande porta fechada refletindo o castelo em ruínas. Determinado, ele empurra a porta, conseguindo abri-la ligeiramente. Espiando através dela, ele vê o castelo e percebe que pode acessá-lo sempre que fortalecer sua habilidade de abrir completamente a porta. Essa revelação o enche de expectativa para futuras explorações através do selo. Mais tarde, Luxu lê um artigo com a inscrição de Lu Xiaoyu preocupado com ela. Ele decide, porém, levantar o astral jogando na loteria na tela do seu display. Toda vez, porém, ele acaba com tofu fedido, o que o decepciona. Ele continua tentando, mas só consegue tigelas de comida que não precisa. Frustrado após muitas tentativas, ele se deita na cama, esperando por mais sorte. Usando a perna para apertar o botão desta vez, sua sorte muda. Ele ganha uma pérola que parece uma fruta do mar. Ele a consome, e o tempo para brevemente. Uma estrela branca cai do espaço na Terra e em seu corpo, iluminando-o. Ele se encontra em um espaço celestial diferente, nublado e enevoado, aproveitando o conforto, mas se decepciona quando não dura muito. Determinado, ele tenta mais uma vez. Luxu sai onde o velho está sentado. Eles trocam cumprimentos, reconhecendo que faz tempo que não se veem. Luxu acredita seu treinamento com o velho por ajudá-lo a sobreviver na ruína, observando que teria tido problemas sem ele. Curioso sobre se juntar à organização, Luxu pergunta por que eles lutam. O velho explica que a organização Rede Celestial luta para salvaguardar os interesses da humanidade e almeja a paz mundial. Luxu zomba da ideia, o que irrita o velho e lhe rende alguns pontos negativos. Luxu esclarece que não está zombando dele, mas acredita que a verdadeira paz é subjetiva, como para ele. Viver em paz com Luz e Oio é o suficiente. O velho pega a espada de Luxu e se afasta, explicando que se todos pensassem como ele, todos perseguiriam seus próprios destinos. No entanto, existem pessoas que abusam do poder, tornando-se sem lei e intimidando os outros. A organização visa equilibrar essa força e fraqueza. O velho menciona que em breve começarão o treinamento de esgrima, mas aconselha Luxu a seguir o caminho de cultivar seu corpo espiritual, que é parte integrante da prática deles. Ele demonstra liberando energia de espada no céu, fazendo chover brevemente. Ele atribui isso ao uso da Montanha das Sete Mares de Neve, ligada à fruta do mar que Luxu consumiu. Luxu pergunta quando ele terá prática suficiente. O velho explica que é muito cedo e sugere focar em visualizar o poder necessário. Luxu visualiza uma nuvem de chuva e se concentra em sua espada, gerando um pequeno redemoinho. Ele avança, cortando uma folha caindo ao meio, maravilhado com seu progresso. Luxu volta para dentro e encontra Lu Xiaoyu acordando. Ela pergunta com quem ele estava falando e ele diz para ela sentar compartilhando a boa notícia, ela pode começar a escola. Lu Xiaoyu protesta alto, insistindo que não é uma boa notícia e que não irá. Luxu argumenta que ela está morando com ele desde que fugiu do orfanato, eles podem pagar o que precisam, e ela não pode ficar em casa o dia todo. Luxu concorda, não querendo perder sua comida favorita. Luxu fica satisfeito que sua estratégia funcionou. Luxu leva Lu Xiaoyu para sua nova escola, onde ela reclama que a mochila que ele lhe deu é infantil. Ele diz para ela parar de reclamar, lembrando-a que todo mundo tem uma mochila. Ele se inclina e sussurra para ela não mostrar sua força ou se envolver em brigas com seus colegas. Relutantemente, ela concorda, ainda emburrada. Luxu assegura que o momento certo virá para ela revelar suas habilidades. Em sua própria escola, Roman Onzifei o recebe calorosamente e agradece por se juntar à organização. Ele anuncia que Luxu será promovido diretamente a tenente devido às suas contribuições na ruína, o que deixa Luxu animado com a perspectiva de um salário maior. Roman Onzifei o surpreende abraçando-o calorosamente, dando-lhe as boas-vindas como um novo colega. Roman Onzifei então vai cumprimentar Cao e os outros. Luxu fica surpreso, pois é a primeira vez que alguém é tão caloroso e acolhedor com ele. Li Xiao sobe ao pódio, e Roman Onzifei chama os alunos para se alinharem. Lai Xiao lhes dá as boas-vindas à fundação e começa seu discurso, embora tropece nas falas e pegue um papel para ler. Ele faz o discurso observando a história da fundação e enfatizando os desafios à frente. Instando-os a perseverar apesar dos riscos, Li Xiao administra o juramento, que todos os alunos fazem, embora alguns nervosamente. Ele se despede e desce do pódio. Luxu continua seu treinamento com o velho, que o introduz às técnicas de Anzi, conhecidas por seus efeitos significativos com esforço mínimo. O velho compara essas técnicas a uma libélula causando ondulações em um rio, apesar de seu peso leve. Luxu pratica diligentemente o balanço da espada conforme instruído, concentrando-se na nuvem cúmulos dentro do reino nublado. Inicialmente, a nuvem reage agressivamente, mas Liu Shu persiste e começa a ganhar algum controle sobre seus movimentos. Apesar de seu progresso, dominar completamente a nuvem se mostra desafiador. O velho o aconselha sobre a paciência necessária, observando que manipular uma nuvem cúmulos para chover não é tarefa simples. Blue Shu reflete sobre o contraste entre exercer força física na prática da espada e o controle delicado necessário para manipular a nuvem. O velho compartilha sua crença de que as pessoas no passado temiam o dia do colapso das nuvens, o que Lu Shu surpreendentemente acha emocionante em vez de alarmante.
Não se deixando abalar pela perspectiva incomum de Luxu, o velho continua treinando-o em técnicas de espada. Juntos, eles entram no Reino das Nuvens, onde Luxu ganha controle impressionante sobre as nuvens, convocando chuva com sucesso. No mundo real, o balanço da espada de Luxu cria uma onda poderosa, demonstrando uma técnica de arte marcial sólida. O velho reconhece a conquista, impressionado com o progresso e a habilidade de Luxu. Luxu pergunta o que isso significa, pois ele não está familiarizado com o termo, ganhando alguns pontos negativos do velho. Quando Luxu se pergunta em voz alta por que ele pode transformar nuvens em chuva, o velho o adverte contra o orgulho excessivo, explicando que há passos adicionais pela frente, transformar chuva em rio e rio em oceano. Ele explica que a Montanha das Sete Mares de Neve está em constante evolução, exigindo treinamento contínuo. Grato, o velho aceita a oferta de Luxu de levar Luxuyu para uma viagem de verão, pois ele está cansado de ler livros o dia todo. Luxu e Luxuyu embarcam em um ônibus para sua viagem. Luxu avista um conhecido, o padre, mas eles não falam. Luxuyu se acomoda feliz em seu assento. Um grupo entra que parece ter problemas com Luxu, evidente em seus olhares de desprezo. Assim que o ônibus está cheio, o guia turístico se apresenta e descreve a viagem. Visitar o Monte Ryu, acampar perto de um lago e depois subir a montanha. Luxu observa seu conhecido, que está focado em uma bússola em suas mãos. O guia turístico compartilha a lenda do Monte Ryu com eles. Chegando ao lago, todos montam as barracas. Luxu e Luxuyu contemplam o lago. Luxu pergunta a ela sobre seu momento mais feliz, e ela inicialmente menciona vê-lo comprar vegetais e cozinhar o jantar. Pressionada a ser séria, ela admite que comer juntos é sua verdadeira felicidade. Luxu sorri, lembrando-se de suas refeições compartilhadas como seus momentos mais felizes também. De repente ele sente algo e se vira para ver Lian Qi passando por eles em uma motocicleta. Ele se pergunta para onde o mágico está indo, observando que a rede ainda não o pegou e sentindo que a energia de Lian Qi subiu de nível. Quando Luxuyu pergunta o que há de errado, Luxu ignora, dizendo que não é nada. É noite, e Luxu acompanha Luxuyu até sua barraca, mesmo que ela proteste que ele a está tratando como criança com regras de hora de dormir, mesmo ao ar livre. Enquanto se acomodam, Luxu nota um comboio de carros passando, levando Lian Qi e seu antigo conhecido. Intrigado, Luxu decide segui-los até uma clareira à frente onde os carros estacionaram. Ele se pergunta se pode haver uma ruína naquela área. Ele considera relatar a situação, mas hesita. Nesse momento, Zango chama, perguntando por que ele está ali. Luxu explica que trouxe Luxuyu para uma viagem, e Zango informa que há rumores de que uma ruína aparecerá em breve na área. A organização está investigando, e eles estavam prestes a procurar Luxu para se juntar a eles. Zhong menciona que os alunos da turma Daewon que tiveram bom desempenho tiveram acesso para entrar na ruína. Luxu aceita a oferta, raciocinando que, já que ele está ali, ele pode muito bem se juntar a eles. No dia seguinte, alguns passageiros discutem com o guia turístico sobre o fim abrupto da viagem. Eles exigem reembolsos, mas o guia explica que apenas a agência de viagens pode emitir reembolsos. Luxu e Luxuyu se aproximam do grupo, e o guia turístico pergunta para onde eles estão indo. Luxu revela que estão indo para o Lago de Sal de Guis e menciona a próxima ruína, o que surpreende os outros. Luxu, Luxuyu e Zhang prosseguem para cruzar a barricada até o lago. O guarda inicialmente para Luxuyu por falta de um documento apropriado, mas Zhang apresenta um documento que convence o guarda a deixá-los passar após verificação com seu superior. Eles chegam aos acampamentos montados à beira do lago, e Liu Xiaoyu fica impressionada com os preparativos feitos para a operação da ruína. No dia seguinte, praticantes de uma organização rival se reúnem para participar da operação da ruína para infiltrá-la. O líder se dirige a eles, anunciando a abertura iminente da nova ruína e se designando como líder deles. Seu objetivo é eliminar quaisquer obstáculos na ruína e destruir o olho da formação. Todos se preparam e começam a entrar na ruína através da névoa. Luxu aconselha Luxuyu que, se eles se separarem nas ruínas, ela deve ir para o centro das ruínas, onde ele a encontrará. Então eles entram na névoa. Liu Xiaoyu fica feliz em finalmente lutar ao lado dele. Liu Shu emerge nas ruínas, encontrando-se em uma floresta. Outros praticantes começam a reclamar dos estranhos arredores. Luxu se lembra do conselho de Zhang sobre a energia espiritual flutuante nas ruínas e procura a energia mais espessa associada ao centro da ruína, que ele encontra. Seguindo seu grupo na noite, eles chegam a uma clareira na floresta e decidem continuar para encontrar outro grupo. Luxu sugere acampar ali notando ossos de animais e árvores peculiares, mas eles descartam suas preocupações e continuam sem ele. Luxu fica para trás, alertando-os para correrem se encontrar em perigo e se preocupa com Lu Xiaoyu. Enquanto isso, Xiaoyu procura Liu Shu na floresta e encontra animais. Um gato sibila para ela, mas ela faz caretas para ele. De repente, um grande javali se aproxima agressivamente, mas ela invoca seu guarda-costas, um homem da classe D, que ri e assusta o javali. Pela manhã, ela domou o javali e o monta. Encontrando um grupo que fica espantado com suas habilidades, ela se diz a controladora de feras. Ela pergunta se eles viram Luxu e segue na direção que eles indicam.
Lu Shu, empoleirado em um galho, avista outro grupo se aproximando. Eles estão procurando um lugar seguro para acampar antes do pôr do sol. Lu Shu ouve a conversa deles e pensa em como coletar pontos negativos deles. Enquanto eles se acomodam em um espaço aberto, seu líder avisa sobre animais se aproximando, mas era Lu Shu, pois ele se revela. Quando perguntado de onde ele é, ele brinca sobre ter voado do leste, o que irrita o grupo e lhe rende pontos negativos em sua tela. Refletindo sobre seus pontos acumulados, ele percebe que o nome está em números, indicando um possível espião. Juntando-se ao grupo em sua jornada, Lu Shu elabora estratégias sobre como prender o espião, considerando como fazê-los baixar a guarda. Quando um leopardo quase ataca um praticante, Lu Shu entra em ação salvando o jovem. O líder do grupo e 2 oficiais questionam as ações de Lu Shu. Ele explica que perseguiu o animal em vez de matá-lo, pois seria cruel, o que gera reações mistas, mas mais pontos negativos. Sua tela exibe os pontos que ele acumulou, mas então vê que um dos oficiais tem o número como nome. Lu Shu suspeita que eles possam ser o espião. Lu Shu está saboreando seu tofu fedido enquanto o espião o observa atentamente. Pouco depois, o espião lança seu ataque colocando todos os outros para dormir. Sem saber disso, Lu Shu vai em busca do espião. Enquanto ele corre pela floresta, cipós tentam prendê-lo, mas ele os corta sem esforço. De uma árvore, Lu Shu chama o espião, que se move para atacar. Lu Shu contra-ataca facilmente, chutando no rosto e raspando seu queixo. Revelando o selo em sua palma, Lu Shu invoca sua lança, surpreendendo o espião. Apesar das tentativas do espião de revidar, Lu Shu o desarma e o joga no chão. O espião joga facas em Lu Shu, que as desvia e revida jogando sua lança, errando o espião por pouco e cortando a árvore. Com o espião encurralado contra a árvore, Lu Shu o despede de suas roupas e armas, exigindo saber quantos espiões existem. O espião afirma estar sozinho, mas Lu Shu não acredita nele, blefando para o espião que ele é um agente especial da Skynet enviado para pegar espiões, e que ele foi responsável por neutralizar o espião na montanha. O espião admite que há outros com codinomes, revelando que eles foram ordenados a matar Chen Bailey. Ele compartilha o código secreto para contatar os outros, baseado em seus codinomes de signos do zodíaco. Lu Shu reconhece que eles não teriam chance se fossem pegos por Chen Bailey. O espião confessa sua missão e pede misericórdia, o que Lu Shu concorda. No entanto, antes que possam discutir mais, cipós atacam e arrastam o espião para uma árvore. Apesar das tentativas de Lu Shu de salvá-lo, todos acordam e descobre-se que o professor Lai Lai está desaparecido, revelado sem saber como o espião. O líder decide procurá-lo, com alguns alunos se voluntariando para ajudar. Apesar de seus esforços durante a noite, eles não encontram nenhum rastro dele e estão exaustos. O líder decide relutantemente interromper a busca para evitar arriscar mais vidas. Lu Shu, feliz com os pontos que ganhou do espião, tenta desbloquear sua 7ª estrela em seu mapa celestial. No entanto, para sua frustração, a 7ª estrela absorve sua energia, mas não desperta, deixando-o irritado e desapontado. Lu Shu abre os olhos, desapontado, mas então olha para frente da árvore em que está sentado e vê o caos. Ele corre em direção à área, usando sua bússola como guia para a estranha energia espiritual. Quando ele chega lá, ele vê um tornado girando. Rapidamente, ele se cobre com sua própria energia e tenta desfazer o tornado. Empurrando o vento, ele alcança seu núcleo e o esmaga em pedaços, jogando-os na floresta. Lu Shu se dirige para onde o conjurador está. O vento flamejante derrete alguns galhos e destrói tudo em que pousa. Lu Shu confronta o conjurador frustrado, que quer lutar, mas vê que ele está ferido pelo ataque. O conjurador tenta lançar outro tornado em Lu Shu, mas ele o dispersa antes que possa se formar. O conjurador foge, com Lu Shu perseguindo-o com sua espada. O conjurador tenta atacar Lu Shu em uma abertura, mas a espada é rápida e corta seu rosto. Assustado, o conjurador vê sua vida passar diante de seus olhos, imaginando seu próprio funeral. Ele se agacha de dor, mas prepara uma bala de areia, jogando-a em Lu Shu. A espada tenta bloqueá-la, mas não é rápido o suficiente, e algumas balas de areia passam pela espada, quase atingindo Lu Shu. O conjurador se arrepende de subestimar Lu Shu, percebendo que ele é um oponente forte. Assim que uma bala quase o atinge, Lu Shu desperta seu mapa celestial, descobrindo o próximo nível para despertar a 7ª estrela. A estrela desperta e voa para ele, iluminando-o e aparecendo como uma varinha. Lu Shu desbloqueia a estrela ao entender as emoções da alma, experimentando felicidade, tristeza, raiva e medo ao mesmo tempo. Ele joga a varinha perfurando todas as balas de areia e atingindo o inimigo, matando-o instantaneamente. O inimigo desaparece no chão, transformando-se em areia. As almas do inimigo voam pelo ar, e Lu Shu observa enquanto espíritos próximos sentem o espírito do inimigo desaparecendo. Na manhã seguinte, Liu Xiaoyu finalmente encontra Lu Shu e fica feliz em vê-lo. Ele explica os detalhes sobre a situação do espião para ela. Eles avistam alguns espiões em galhos de árvores agindo como vigias. Liu Xiaoyu sugere usar seus animais para atacar. Mas Lu Shu diz a elas para esperar, eles precisam saber os números e a força dos espiões primeiro, então ele decide investigar. Ela pergunta como eles se comunicarão, e ele planeja usar um esquilo como portador de informações. Aproximando-se de onde os espiões estão, Lu Shu vê um cara chegando à clareira.
3 vigias descem, e o cara faz sinais com as mãos. Os vigias imitam seus sinais, mostrando que ele passou e é permitido. Lembrando-se do espião dizendo que o código é o 3º dígito de seu signo do zodíaco, Luxu se pergunta qual é o seu próprio código. Ele se disfarça como um deles e se aproxima da clareira. O vigia aparece e ele procede a fazer os sinais, preocupado se estão corretos. O vigia imita seus sinais, indicando que ele passou e pode prosseguir. Entrando em uma caverna, Luxu emerge do outro lado, encontrando uma paisagem rosa e uma grande árvore rosa no centro da ruína. Vendo os outros, ele se junta a eles. O líder anuncia que eles chegaram à ruína primeiro, declarando vitória. Luxu percebe que o número deles é muito grande para ele enfrentar sozinho. Luxu sente sua energia espiritual enquanto os investiga. Ele nota que alguns têm pouca energia, com alguns sendo classe C e outros classes D. Enquanto ele continua olhando ao redor, ele encontra 4 que estavam examinando a árvore. Ele sorri ao sentir que esses 4 não têm energia espiritual. Ele se vira para sair, mas seus sentidos formigam. Ele percebe que os 4 não estão com pouca energia espiritual. Em vez disso, eles a estão bloqueando e parecem muito fortes. Um deles examina a árvore, revelando uma passagem do outro lado bloqueada por galhos e raízes, cada um com cerca de 2 metros de espessura. Ele explica que a árvore fecha durante o dia e abre à noite. O líder espião diz ao cara que eles não podem esperar até a noite, temendo que Chembaili possa chegar em breve. Ele ordena ao cara que force a árvore a abrir. Os caras lançam 2 bolas de fogo na árvore, causando uma explosão. Quando a fumaça se dissipa, o buraco que eles criaram é imediatamente coberto por raízes. Eles percebem que a planta está reduzindo o impacto de seu poder. Luxu vê isso e decide que é melhor atrasá-los até Chembaili chegar. Liang Ti de repente vê Luxu e o reconhece. Ele o chama e os outros também o reconhecem. O líder pergunta o que está acontecendo. Liang Ti explica como ele tentou queimar Luxu, mas ele não foi afetado. O sacerdote menciona que Luxu seguiu no ônibus turístico. O líder ordena que seus homens cerquem Luxu, sacando suas espadas contra ele. Luxu os ignora e caminha em direção ao líder, mas os homens o param. Luxu faz o sinal do codinome e diz que usa Lily como pseudônimo. Ele afirma ter algo importante a relatar. O líder se convence de que ele faz parte deles depois que um dos homens confirma a descrição de Luxu de ter um pseudônimo. Eles o permitem falar. Luxu diz ao líder que Chembaili está morto, chocando a todos. O líder pergunta como ele sabe, e Luxu diz que viu com seus próprios olhos. Ele lhes mostra uma areia branca reconhecida pelo líder como a areia branca do mar profundo. Luxu explica que um homem perfurou a areia em Chembaili, fazendo-o morrer de perda de sangue. O homem fugiu depois de ser ferido pela espada voadora de Chembaili, levando a areia como prova. O líder pergunta sobre o corpo de Chembaili, e Luxu diz que o jogou na piscina para impedir que a organização o encontrasse. O líder ri alto e anuncia às pessoas que Chembaili está morto, e elas se alegram. Ele diz a Luxu para segui-lo a partir de agora e promete recompensá-lo quando voltarem para a Coleção de Deus, o nome da organização. O sacerdote Liang Qi conclui que Luxu deve ter sido um espião. Luxu confirma, dizendo que foi enviado pela organização e não podia expor sua cobertura, especialmente quando Liang Qi estava em apuros com a rede. O líder concorda, enfatizando que a missão da organização é primordial. Ele diz a Liang Ti para não levar isso a sério, pois a organização o aceitou, mas agora ele tem que provar a si mesmo. Liang Qi concorda em fazer o que eles pedem. Liang Qi vai até a árvore e começa a queimá-la, mas as raízes não se movem. Ele continua queimando e o sacerdote se aproxima, perguntando por que ele está fazendo isso e sugerindo que ele poderia recusar. Liang Qi diz que não pode trair a organização, pois eles o salvaram, mas o padre deve confiar em sua decisão de trabalhar para eles. O líder recebe informações e grita com Liang Qi para parar. Eles foram informados de que alunos da turma de Dayuan chegaram ao centro da ruína. Luxu fica feliz em ver seus camaradas. O líder se aproxima deles na entrada, e Liang se apresenta como tenente da rede. O líder mostra sua própria identidade. Liang pergunta como eles chegaram cedo, tendo visto um clarão de fogo quando entraram. O líder explica que eles estão investigando por que intrusos entraram na ruína e, devido ao incidente da noite passada, eles devem ser cautelosos. Um dos colegas diz a Liang que eles encontraram interrupções em sua formação. O líder diz que eles investigarão antes de entrar, o que Liang aceita. Ele sai, mas seus homens recebem ordens para atacar os alunos. Luxu intervém, enviando seu amigo peludo enquanto os homens estão prestes a atacar os alunos. O amigo peludo alcança Liang e começa a explicar a situação com sinais. Liang entende a mensagem e vê o plano de ataque deles, alertando Kao bem a tempo antes que ela seja atacada. Ela se esquiva do ataque e contra-ataca, e os outros alunos eliminam aquele que tentou atacá-la. Liang anuncia que eles estão sob ataque e se prepara para lutar. Os alunos se preparam, e uma luta acontece entre eles e os espiões. O líder começa a questionar como os alunos descobriram que eles eram espiões. O amigo peludo retorna ao lado de Luxu, e ele fica feliz que tudo deu certo, confiando em Zhang para lidar com a situação.
O líder ordena que seus homens ataquem, já que eles superam os alunos em número. Os alunos estão sendo sobrecarregados. Um quase é atacado, mas Cal salva. Zhang ordena que eles lutem costas com costas e não se separem. Lu Shu dá instruções a Furry, desenhando um sinal em sua palma. Furry vai entregar a mensagem. O Yoyo de Lu chega com seus amigos animais e vê que a luta começou, mas não viu o sinal de Lu Shu. Furry chega e mostra a ela o que Lu Shu desenhou, um sinal de vai em frente. Os espiões pensam que cercaram os alunos, mas então os animais avançam e começam a eliminar os espiões. Lu Xiaoyu dá um joinha para Zhang, e ele anuncia que os animais são seus aliados para os outros, virando a maré da luta a seu favor. O líder está furioso e ordena que Liang Ti continue queimando as raízes enquanto os outros se juntam à luta. Lu Shu grita com Liang Ti para continuar queimando as raízes. Zhang rompe a luta e se dirige ao líder, mas ele entrega a luta a Liang Ti. Liang Ti contra-ataca com um ataque de Fênix, que Zhang salta para confrontá-lo, mas a Fênix volta e queima Zhang. Outro cara joga estrelas ninja em um Zhang enfraquecido, mas Cal pula, salvando-o ao bloquear as estrelas. Os espiões cercam Zhang e Cal, prontos para atacar. Um espião sorrateiro planeja emboscá-los com estrelas ninja, mas Lu Shu invoca seu barril e o usa para controlar o espião, fazendo-o jogar as estrelas em seus próprios homens. Lu Shu então o rotula de espião, nocauteando-o antes que ele possa se defender. O líder anuncia que não há tempo a perder, então eles procedem para a ruína. Ele pega sua espada, e Lu Shu sente que ela não é comum. O líder é uma classe B com um único golpe de sua espada. O líder destrói e queima as raízes, impedindo-as de se regenerar. O líder e seus homens pulam pela entrada. Lu Shu se preocupa com Liu Xiaoyu, mas desce pela entrada. Liu Xiaoyu vê isso e não quer ficar para trás, então ela tenta segui-lo, mas os espiões a impedem. Os outros membros da rede finalmente chegam ao centro, e os espiões começam a recuar, todos tentando forçar seu caminho pela entrada da árvore. O líder, seus homens e Lu Shu estão entrando, quando um deles é agarrado pelo pescoço por um cipó e estrangulado, assustando-os. Liang Ti tenta passar para se juntar ao grupo, mas eles o empurram para longe. Vendo os membros da rede se aproximando, ele rapidamente cria um firewall para mantê-los afastados, mas um oficial salta através do fogo, pronto para lutar contra ele. Liang Ti está prestes a lançar fogo nele quando um conhecido sopra poeira azul em seu rosto, enfraquecendo-o e desfazendo o firewall. Liang Qi o chama de traidor e o denuncia ao oficial. O oficial chuta Liang Qi, nocauteando-o. Os oficiais capturam todos os espiões. Zhang os deixa com o oficial e Zhang continua a segui-lo. Eles descem pela entrada e Lu Xiaoyu os segue, tentando forçar seu javali pela entrada. Zhang e seu grupo caminham pela árvore, se perguntando para onde os espiões foram, quando Cal aponta para alguém envolto em um cipó. Eles se aproximam para olhar mais de perto e encontram uma pessoa engolida pelos cipós. De repente, criaturas feitas de cipós atacam John, mas Cal salva esfaqueando a criatura. Eles começam a lutar contra as criaturas, destruindo-as facilmente. Então as coisas pioram quando o chão treme e uma enorme flor emerge com cipós que começam a capturá-los um por um. John corta os cipós e Cal faz o mesmo, provando ser forte demais para eles. Mas um espião capturado pelas vinhas das flores quase é devorado pela flor gigante. Liu Xiaoyu vem em seu resgate com seu javali, montando na flor e atingindo, fazendo o monstro tombar. Isso revela o núcleo da flor, e Zhang limpa as vinhas para Cal, que salta no ar e arremessa sua lança no núcleo, estilhaçando-o. O monstro flor é eliminado, e os capturados por suas vinhas são libertados. Pergunta a Zhang se aquilo era o olho da formação, mas ele diz que teriam reagido diferente se estivessem enfrentando o olho da formação. Liu Xiaoyu pergunta ansiosamente em que direção Liu Shu foi. Enquanto isso, o grupo de espiões está sendo capturado pelas vinhas. Liu Shu vê as criaturas de vinha atacando aqueles com alta energia espiritual, chegando a empurrar um lutador contra uma criatura para dentro de sua boca. Os outros tentam salvar a si mesmos ou seus camaradas das vinhas. O líder lhes diz para se reunirem ao redor dele, e todos o fazem, emitindo um escudo de energia espiritual que assusta todas as criaturas. Ele lhes diz para ficarem perto, prometendo recuperar o olho da formação ele mesmo e avisando que quem sair do escudo não estará protegido. Lu Shu é forçado a andar entre eles e não quer isso. Ele pensa em como escapar e tem a ideia de criar um item fedorento, fazendo todos começarem a reclamar e ganhando pontos negativos. No entanto, eles não param, pois vêm preparados com máscaras de gás para evitar o cheiro, que o líder atribui a uma planta que o emite. De repente, as criaturas começam a aparecer novamente, não assustadas pelo escudo de energia espiritual ao redor delas. O líder diz que o cheiro deve tê-las atraído e declara que precisam descobrir quem é o responsável. Os homens começam a se culpar, e Lu Shu esmaga o tofu fedorento na roupa de um deles. Logo, a barreira falha, e o líder ordena que todos corram. Enquanto as criaturas começam a atacá-los, Lu Shu continua com seu plano sorrateiro usando o tofu fedorento, mas um o pega em flagrante e o chama de espião. Lu Shu esmaga o tofu na cara do sujeito e foge. As criaturas o atacam, mas ele as corta facilmente. Lu Shu invoca mais tofu fedorento e o joga nelas, fazendo as criaturas se atacarem. O sujeito luta contra elas e depois vai atrás de Lu Shu, mas Lu Shu, de costas, invoca o cão cadáver, que corta a espada do sujeito ao meio, fazendo-o cair duramente no chão.
No entanto, o sujeito não para e pega a lâmina quebrada para atacar novamente. Mas Lu Shu controla o cão cadáver para atacar por trás, matando-o. Ele segue a bússola até o centro da ruína. Ele vê o líder e 2 de seus homens entrando no centro. O líder ilumina o centro com um sinalizador. Lu Shu os espia, sentindo as areias de vinha que coletam a energia das árvores na floresta, canalizando tudo para a flor gigante na sala. Um sugere que cortem a flor para impedir que o olho da formação se desenvolva completamente. Mas o líder diz que com Chen Bailey morto e os alunos provavelmente derrotados pelas criaturas arruinadas, eles têm tempo para encontrar uma solução. Lu Shu ri porque sabe que nada disso acontecerá. Ele entra sorrateiramente na sala, mas o líder o sente e se vira, lançando um golpe de espada contra ele. Lu Shu quase é atingido, mas se esquiva a tempo. Eles o cercam, exigindo saber quem ele é. Lu Shu se levanta e diz que é um tenente da contra-espionagem da rede de pesca, mostrando brevemente sua identidade e fechando-a rapidamente para que não possam ver. Isso os irrita, rendendo-lhe alguns pontos negativos. Os líderes dizem que a rede de pesca não tem tal departamento, mas Lu Shu insiste que eles têm, e que a contra-espionagem é responsável por encontrar espiões. Ele afirma que o departamento está sob sua jurisdição, um nome que parece atingir o líder. O líder lhes dá uma última chance de largar as armas. Enquanto o líder avança contra ele, Lu Shu saca o selo, que emite uma luz brilhante e o cega temporariamente. Quando a luz desaparece, Lu Shu se foi, correndo na direção oposta. Eles o perseguem, se aproximando, mas ele salta no ar e libera sua espada. Eles bloqueiam seus ataques, e ele usa a espada para lutar contra eles enquanto invoca lanças, arremessando-as no líder. O líder rebate todas as lanças sem esforço, sem mostrar nenhum sinal de ferimento. Lu Shu invoca uma espada de seu inventário e se prepara para lutar contra o líder. O líder ri, provocando Lu Shu, dizendo que ele vai morrer em vão. Sem se abalar, Lu Shu se concentra e concentra, liberando a energia de sua espada habilmente. Ele invoca uma nuvem cúmulos e uma gota de chuva cai em sua espada, que ele direciona para o líder. A água se transforma em uma espada, mas o líder a bloqueia com sua própria espada e revida com um rápido golpe em direção ao pescoço de Lu Shu. No entanto, Lu Shu consegue se esquivar e contra-atacar, cortando o líder no pescoço. Os outros 2 adversários se preparam para atacar juntos, percebendo que subestimaram Lu Shu. Quando Lu Shu tenta repetir seu truque com a chuva, desta vez falha. Eles estão prestes a dominá-lo quando o chão começa a tremer. Olhando para cima, Lu Shu vê Luz Yoyu chegando com os outros estudantes. Ele fica aliviado ao vê-la de volta. Mas de repente a entrada é bloqueada por vinhas, e o guarda do olho da formação despertou e bloqueou sua fuga. O líder ordena que os outros 2 sacrifiquem suas vidas para ele, e sem hesitação seu sangue flui para ele, transformando seu corpo com sua força vital. Lu Shu se encontra em um canto apertado, lutando contra o líder e o guarda do olho da formação, que emergiu do monstro flor. Lu Shu tenta atacar com sua espada, mas ela não é rápida o suficiente para cortar as vinhas enquanto o monstro envia seus tentáculos em sua direção. Ele faz o seu melhor para evadir, mas com o líder e as vinhas atacando simultaneamente, Lu Shu luta para se defender. Ele é socado e jogado de um lado para o outro, achando cada vez mais difícil acompanhar. Desesperado para escapar, Lu Shu tenta alcançar a entrada, mas o líder o soca no estômago, e as vinhas o enredam, puxando-o em direção à boca do monstro. Lu Shu teme que este possa ser o fim para ele. Enquanto isso, do lado de fora, Lu Xiaoyu e Zhang estão tentando remover as vinhas que bloqueiam a entrada. Lu Xiaoyu grita, temendo que Lu Shu esteja morto. De repente, alguém entra na caverna e corta as vinhas, salvando Lu Shu. Os monstros se viram para a nova ameaça, revelando ser Niting, cuja chegada choca os líderes. Com velocidade incrível, Niting se move rapidamente em direção ao monstro e acaba com sua vida sem esforço. O líder, agora fluindo como sangue ao redor das vinhas, se gaba de seu poder imparável como um B de nível superior e se prepara para eliminar Lu Shu. Assim que ele está prestes a atacar, Niting intervém, contra-atacando e eliminando-o com energia espiritual. Lu Shu agradece a Niting e pergunta por que ele não interveio antes. Niting explica que queria ver Lu Shu em ação. Lu Shu pergunta brincando se ele se saiu bem, e Niting reconhece seu potencial, enquanto sugere que sempre há espaço para melhorias. Antes de partir, Niting revela que já trancou o olho da formação e convida Lu Shu para visitá-lo quando retornar. Enquanto a ruína começa a desaparecer, todos são transportados de volta para o mundo real. Zhang e os outros correm para Lu Shu, aliviados por ele estar bem. Luz Yoyu cavalga em sua direção em seu javali e pula em seus braços para um abraço, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dominada pelo alívio, ela explica que pensou que ele tivesse morrido. Lu Shu a tranquiliza dizendo que está bem e que tudo está certo agora. Assista a este próximo vídeo. Vejo você no próximo.